Graças e paz, queridos. Gálatas 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai escrever a esta igreja e diz: ó Gálatas insensato. Insensatos, né? Quem vos fascinou a andar nas obras da lei? Ou seja, tendo começado pelo Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na lei? Sim, o que está acontecendo na igreja da Galácia, nos Gálatas? Alguns judaizantes estavam concordando com o apóstolo Paulo que para ser salvo era necessário crer em Jesus, mas também teria que guardar toda a lei. Só crer em Jesus não bastava. Então o apóstolo Paulo está falando: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé em Cristo Jesus? Sim, o Espírito Santo você recebe por obedecer à lei ou você recebe por fé? Por fé, queridos, não é guardando a lei. Vamos falar um pouquinho de lei e de evangelho? Por que digo isso? Porque nas nossas igrejas ou nós pregamos lei e não evangelho, ou muitas das vezes nós pregamos só evangelho e não lei. Alessandro, mas lei não é no Antigo Testamento? Vai depender da sua ótica e da sua leitura. Êxodo 20, de 1 a 3 vai dizer: eu sou o Deus que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Isso é graça. Está no Antigo Testamento. Alessandro, por que é graça? Preste atenção. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Agora ele dá ordem: não tem outros deuses diante de mim. Repare, ele não diz: se vocês que estão aí na terra do Egito, na casa da servidão, começarem a me honrar e a me amar, aí eu tiro vocês daí. Não, ele está dizendo: eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É graça, te tirei de graça. Agora, me amem, me conheçam, me adorem. Isso é graça no Antigo Testamento. Amém, queridos? Então vamos entender um pouquinho dessa dinâmica? Vamos? Porque graça, lei e evangelho, eles andam juntos. É só a gente prestar atenção. Lei está no Antigo e graça está no Novo, mas eles estão permeados na Bíblia toda. E nós vamos entender isso. E é interessante nós procurarmos, estudarmos e entender um pouco disto, porque nós vamos variar entre o legalismo ou o antinomismo. Alessandro, o que são isso? O legalismo é aquele que é legalista, ele prega lei e é ferrenho, jogando muitas das vezes peso nas costas dos irmãos. O antinomista é aquele que detesta a lei, ele vive sem regras, ele é desregrado. Nós costumamos chamar esse tipo de pessoa que vive assim como aquele: na minha casa vale tudo, né? Libertinagem, essa é a palavra. Então vamos tentar encontrar o equilíbrio dentro da palavra de Deus, porque lei e evangelho eles caminham juntos. Alessandro, me explica melhor, para que serve a lei? No antigo Israel, duas leis, a lei civil e a lei das festas, quando Cristo veio, elas ficaram para trás. Mas a lei moral existe. Qual é a lei moral? São os 10 mandamentos. Costumamos dizer que os 10 mandamentos são o caráter de Deus, que é perfeito, contra o meu e o seu, que é imperfeito. E nós não conseguimos atingir o caráter de Deus, as exigências dele. Porque a Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer, que se eu quebrar um dos mandamentos, eu sou culpado de todos. Então, é complicado. E Jesus, nos evangelhos, vai dizer: olha, ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção, já adulterou com ela. Ele não está mais falando de gesto, de mover, ele está falando já de pensamento. Ele sonda a minha intenção. Amém, queridos? Então, não é só a intenção de adultério, é claro. A intenção do mau pensamento contra o meu irmão. Muitas das vezes eu já julguei, já critiquei, e ninguém sabe.
Paulo vai dizer, olha, eu não saberia que cobiça, que está interna, era pecado se a lei não me mostrasse. Opa, a lei mostrou. Então vamos entender qual é o papel da lei. Se você quiser se salvar pela lei, eu vou te garantir que é praticamente impossível. Porque a lei não foi dada para salvar ninguém, nem no Antigo Testamento. A lei foi dada justamente para mostrar ao homem que ele necessita de um Salvador. Vou te dar 3 exemplos na Bíblia. Os 10 mandamentos está lá. Não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Você lembra da mulher? Isto mesmo, a mulher samaritana em João 4. Você lembra que Jesus começa um diálogo com ela e fala, vai chamar o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Ele vai dizer, você disseste a verdade, já tiveram tantos e esse que tu tem agora não é teu. Em outras palavras, Jesus está chamando a mulher de adúltera. Exatamente. O que Jesus está fazendo? Usando lei, não adulterarás, os 10 mandamentos, o caráter de Deus, para forçar a mulher samaritana a confessar. E ele diz, agora eu te dou água viva, o Espírito Santo. E quando ele te dá o Espírito Santo, você que era escravo do pecado, agora você domina sobre o pecado. Você peca se você quiser. Deliberadamente, é claro. Então ele usa lei. Ele usa não adulterarás, não para salvar, mas que para ela venha concordar com ele, Senhor, realmente preciso de um Salvador. Eu preciso do teu Espírito Santo para poder negar o pecado. Ele também faz o mesmo com Zaqueu. Zaqueu diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo tudo. E o Senhor diz, hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar salvar aquilo que se havia perdido. Mas o que Zaqueu tinha feito? Isto mesmo, roubado. Não roubarás, está na lei. Mas Jesus não joga ele fora. Jesus espeta para arrancar a confissão. Eu concordo, Senhor, que defrauda a tua lei. Eu preciso de um Salvador. Apóstolo Paulo, assassino de crente, não matarás. Jesus enfia a lei para arrancar dele a confissão. Então, Alessandro, depois então que aceitamos Jesus, nós vivemos sem a lei? O antinomismo? Não, e nem o legalismo, forçando as pessoas a aceitarem o Evangelho cumprindo regras e por obediência a regras de homens. Não, não, queridos, porque quando ele te dá o Espírito Santo de Deus, ele te dá poder para andar em conformidade com o caráter de Deus. Não perfeito, porque nós ainda somos imperfeitos, mas o desejo de acertar, o desejo de fazer o seu Deus sorrir, é porque é a obra do Espírito Santo de Deus. Nós não olhamos mais para a lei como olhávamos antes, querendo cumprir para agradar a Deus para ser salvo. Não, Cristo já fez isso por você. Nós cumprimos toda a lei em conformidade para vivermos bem nesse tempo.